Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje estarei meditando em mais um texto da Palavra do Senhor. Vou meditar lá em Êxodo capítulo 12, quando Moisés ele institui a Páscoa do Senhor. Vamos lá. Está aí. Êxodo capítulo 12, a instituição da primeira Páscoa. E veja bem que esta Páscoa, essa festa, esse memorial, ele apontava para uma realidade maior, é o que nós vamos ver. Veja bem o que diz o texto. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Esse aqui é o ano religioso. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro, atente para isso, o cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Macho de um ano. Outra coisa que vale ressaltar aqui, que o animal aqui poderia também ser um cabrito, porque a palavra aqui pode significar tanto um cabrito como um cordeiro. O cordeiro era um animal aí novo, era um animal assim de um ano, por isso que ele falou de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, a cabra, e daí cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará ao crepúsculo da tarde, ou seja, ao pôr do sol. Então, no fim da tarde, esse cabrito, ou esse cordeiro seria imolado. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, ervas amargas a comerão. Então essa é a Páscoa. Por quê? Então a ordem era no 10º dia. Então no 10º dia do mês, a pessoa deveria, o chefe da casa, ele deveria separar um cordeiro. Então pode ir ao 10 deste mês e separar esse cordeiro, com certeza levar esse cordeiro para sua casa, e durante aí 4 dias esse cordeiro ficaria ali aos cuidados desta pessoa. E no 14º dia, ali ao entardecer, no período da tarde, ele não estabelece aqui um horário específico, mas ao entardecer, esse cordeiro, ele deveria ser morto, sacrificado, imolado. E o sangue desse animal, desse cordeiro, desse cabrito, ele deveria ser passado. Veja aí que a ordem do Senhor, aí no versículo 7, é que o sangue, conforme a NVI, olha, passe então o pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas,
nas quais vocês comerão o animal. A Bíblia Viva diz o seguinte: o seu sangue será colocado no alto e nos lados das portas das casas onde comerem desses animais sacrificados. Aqui está no plural, mas o certo aqui é o singular. Naquela noite, mesma noite, comerão a carne assada juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Pão asmo, aqui é pão sem fermento. Isso deveria ser feito, esse sangue passado aí nas laterais e na viga superior da porta. Por quê? Porque naquela noite o anjo destruidor ele passaria ali na terra do Egito e ele visitaria todas as casas ali do Egito. E a casa que não tivesse o sangue passado ali na porta, na parte superior da porta e nas laterais, se ali não tivesse o sangue, o anjo da morte que não visse ali o sangue, todo o primogênito da casa morreria. O anjo ceifaria, tiraria a vida de todo o primogênito, seja de homens, seja de animais, todos morreriam. Mas quando o anjo ele estaria ali fazendo visitas àquelas casas naquela noite, quando ele chegasse em uma casa, ele contemplasse ali o sangue do cordeiro passado sobre as vigas da casa, ele simplesmente passava por cima e não ceifava a vida daquela pessoa. Então o anjo da morte, o anjo destruidor, o anjo da destruição, ele somente causaria a morte do primogênito nas casas que não tinha sangue em ambas as ombreiras da porta. Interessante. E o fato é que tudo isso aconteceu. Foi feito esse ritual e o sangue foi passado e o anjo do Senhor ele visitou. Então ali na casa dos egípcios e na casa daqueles também que não cumpriram a ordem do Senhor, a vida do primogênito, do primeiro filho daquela casa foi ceifada. Então, por que Deus pediu isso aqui? Interessante que isso aqui apontava para um bem maior, porque lá na carta de Paulo aos Coríntios, olha só o que diz na carta de Paulo aos Coríntios. Vamos lá na carta dele aos Coríntios. Olha, isso aconteceu lá na saída do povo de Israel do Egito. Então, o povo de Israel ficaram no Egito em torno de 430 anos sendo escravizados. Jacó, ele desce com a sua família, em torno de 70 e poucas almas, ele desce para o Egito e o fato é que a família de Jacó cresce, as 12 tribos de Israel, elas crescem de uma maneira maravilhosa, se torna um povo numeroso e levanta-se um outro faraó que não conhecia José, nem os feitos dele, e começa a escravizar o povo de Israel. O fato é que passaram-se 430 anos e agora Deus estava para cumprir a sua promessa que ele havia feito a Abraão. Olha, Abraão, sai da sua terra para uma terra que eu te mostrarei e você vai ser uma bênção. Então, mas Abraão, Isaac e Jacó, eles morreram sem tomar posse desta promessa. Quem é que tomou posse? A sua posteridade, os seus descendentes. Então chegou o momento de Deus entregar à terra aquilo que ele havia prometido para Abraão. E ele mesmo falou com Abraão: olha, Abraão, a tua descendência ficará peregrina na terra, uma terra por 400 anos, mas depois eu visitarei e tirarei o seu povo de lá. O fato é que Deus já tinha falado isso para Abraão. E então o povo de Israel, eles ficaram ali 430 anos sendo escravizados no Egito, e aí
aqui, essa noite aqui do Cordeiro, ela foi decisiva, porque naquela noite, inclusive você continuar lendo o Êxodo 12, diz que era para eles comerem o Cordeiro, não deixar sobrar nada. Por isso que, se a família fosse pequena, deveria convidar o vizinho e deveriam comer de pé e já preparado para a viagem, para a partida. E o fato é que eles comeram e partiram, saíram do Egito. Então, veja que tem um significado espiritual. O Egito simboliza o mundo. A terra de Canaã significa a terra prometida, o céu, a nova vida. O deserto é a nossa peregrinação aqui neste mundo. A passagem pelo Mar Vermelho é o batismo. Tudo isso Paulo vai falar em sua carta. Mas como hoje nós estamos trabalhando somente aí o Cordeiro Pascal, então significa o seguinte, que nós saímos do Egito, fomos purificados pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro foi passado em nossas portas espirituais e nós saímos do Egito, passamos pelo Mar Vermelho através do batismo, estamos peregrinando no deserto e estamos indo em direção a Jerusalém celestial, não a física, como Paulo diz na carta dele aos Gálatas. Nós estamos indo para a Canaã celestial, a cidade celestial, a Jerusalém celestial. Então veja que o que aconteceu com o povo de Israel ali no passado, fisicamente, aponta para uma realidade espiritual muito maior. Por isso que Paulo aqui, na carta dele aos Coríntios, ele diz: por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. No versículo anterior, ele está dizendo o seguinte: lançai fora o fermento, o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, olha isso, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então veja bem que depois eu quero ainda fazer um estudo ainda, uma meditação sobre o pão sem fermento, que também apontava para Cristo. O pão sem fermento, ele apontava também para Jesus, assim como o Cordeiro Pascal, que está lá em Êxodo capítulo 12. Então, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, ou seja, foi crucificado. E o interessante é que ao longo da palavra de Deus, algo foi sendo dito a respeito de tudo isso. Se você ir lá no livro do profeta Isaías ele profetizou antes de Jesus cerca de 750 anos. Olha só o que diz lá em Isaías 53, olha só. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Olha só. Então, como cordeiro, assim como lá na Páscoa o cordeiro foi morto, aqui também o profeta Isaías estava profetizando que no futuro, e interessante é que ele coloca algo como acontecido, mas estava apontando para a profecia que ia acontecer 750 anos depois, quando Jesus ele foi crucificado. E interessante é que Jesus ele cumpriu isso aqui. Como ovelha muda, ele foi. Olha, lá em Mateus 27:12, acusado pelos chefes do sacerdote e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Está lá em 27:12. Lá em 27:14, mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Lá em Marcos 14:61, mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu.
Outra vez o sumo sacerdote perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? E veja bem que aí, diante de Pilatos, Marcos 15, mas Jesus não respondeu nada, e Pilatos ficou impressionado. Então, por isso que, como um cordeiro foi levado ao matadouro. É interessante. Diz aqui que, e por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou, porquanto foi cortada a terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Tem outra passagem aqui, olha, aqui no 5, ou melhor, no 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. E lá na frente, quase terminando esse capítulo, olha só o que diz: todavia o Senhor, e aqui é o próprio Deus, o Pai Todo-Poderoso, agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então, a morte de Jesus como cordeiro apontava para, ou melhor, a morte do cordeiro lá de Êxodo capítulo 12 apontava para uma realidade maior, apontava para Cristo, o cordeiro pascal, que seria imolado, o sangue seria derramado, e o sangue dele derramado serviria como oferta pelo pecado, para que a destruição da segunda morte, que é a pior morte que existe, que é a morte eterna da total separação, atingisse o homem. Lá no Êxodo 12, quando o sangue foi passado ali nas portas, o anjo da morte livrou fisicamente, aquele sangue livrou fisicamente a morte do primogênito. Então o sangue lá em Êxodo, ele livrou da morte física todo o primogênito da casa. Agora não, o sangue de Jesus, ele é muito mais abrangente. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, ele livrou o homem da total destruição do pecado, da morte eterna e da total separação de Deus. Por isso que Jesus, como Paulo disse lá na sua carta aos Coríntios, que ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele foi imolado, ele foi morto e crucificado, derramado o seu sangue. E o interessante é que lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, versículo 29, olha o que João Batista disse. E lembrando que João Batista, ele era filho de Isabel e Zacarias. Esse casal, eles eram levitas, eram descendentes de Levi, da linhagem de Arão, e ele era sacerdote. Quando o anjo apareceu para Zacarias, ele estava queimando incenso, era o seu turno, como disse o escritor Lucas, o médico Lucas. E na hora que ele estava ali oferecendo incenso, o anjo apareceu e fez a promessa que a sua esposa Isabel teria um filho, e ele seria o precursor do Messias. Então, o João Batista, ele era um levita. Ele, muito provavelmente, se ele não tivesse sido chamado como profeta do Senhor, o Senhor que o chamou como profeta, ele seria um sacerdote. Ele executaria a mesma função do pai ali em Jerusalém. Mas ele foi chamado como profeta para ir adiante do Messias. E lá no versículo 29, que está marcado aí, olha o que diz aí. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, João, como levita, como um conhecedor da lei,
como um conhecedor das Escrituras, ele olhou para Jesus e ele pôde contemplar que ali diante dos seus olhos estava o Cordeiro de Deus, que não somente livraria a morte do primogênito da casa, mas ele livraria todo homem da condenação eterna, da morte eterna, da total separação do homem de Deus. E outra coisa, ele fala isso 2 vezes. Lá, olha, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E depois lá no 36, novamente, no dia seguinte, olha só, no dia seguinte, então no outro dia, estava João, outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Aqui ele não falou que tira o pecado do mundo, mas como ele já tinha falado no dia anterior, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Então veja que o Senhor, quando trouxe esse culto, esse ritual lá no Antigo Testamento, ele estava apontando para uma realidade muito maior. A realidade maior era Cristo crucificado. É interessante também que lá em Atos, capítulo 8, versículo 32, esse capítulo aqui, ele fala sobre vamos ver aqui, 8:32, 8 é o discurso, o diácono Filipe e o eunuco Eutíope. Olha isso, o diácono Filipe e o eunuco Etíope, tinha acontecido a morte de Estevão e muitos crentes haviam deixado Jerusalém e saído dispersos por várias partes. E o Filipe, o diácono, um dos 7, ele desceu ali para a região da Samaria, ou melhor, foi para Samaria, ficou na Samaria um tempo e depois o Senhor apareceu para ele e falou: olha, vai lá para a estrada que desce de Jerusalém a Gaza e você vai encontrar alguém. Com certeza foi a ordem, porque está escrito aqui, vamos lá. Ele, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muita aldeia samaritana. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, um eunuco, oficial de Candace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente, ou seja, ele encarregado dos tesouros, do seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Ele era um prosélito. E aí ele está lendo justamente o que o eunuco estava lendo? O rolo do profeta Isaías. O rolo do profeta Isaías. Olha só. Deixa eu ver aqui. 36. Vamos lá. Vamos voltar aqui. 32. Olha. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como a ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. E aí o eunuco disse: olha, então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou a Jesus. E logo depois vem o batismo dele. Então pode ver que tudo isso apontava, desde o cordeiro lá de Êxodo, capítulo 12, até o Isaías 53, aqui ele estava lendo Isaías 53, 7, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores.
O eunuco estava preocupado. Peraí, mas o profeta falava dele ou de uma outra pessoa? Porque o texto não era bem claro, porque apontava para uma realidade maior, apontava para Cristo. E aí o Filipe agora, esse diácono cheio do Espírito Santo, ele explica a passagem e anuncia, ele explica a passagem que aquilo ali, o profeta não estava falando dele, como aí o cordeiro mudo, ele não está falando dele, ele está falando de Cristo. E aí anunciou a Cristo, e ali esse homem, ele é batizado e volta para ali a região norte da África, e com certeza ali ele anuncia o Evangelho de Cristo. Então, o Cordeiro de Deus, ele morreu na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, e ele foi morto para que os nossos pecados eles fossem perdoados. E o interessante é que esse Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele está à disposição de todos aqueles que creem em seu nome. Pois bem, deixa eu voltar aqui. Então, cheguei aí à meditação desse texto maravilhoso, Êxodo 12, falando sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Lá em Êxodo 12, o Cordeiro, ele foi um livramento do Senhor, a morte de todo primogênito, a destruição da vida dos primogênitos. Mas esse Cordeiro apontava para Cristo, uma realidade muito maior. O nosso Jesus é o Cordeiro, foi o Cordeiro Pascal, que morreu na cruz do Calvário, derramando seu sangue, não somente para livrar o primogênito, mas para livrar todos aqueles que creem no seu nome, todos aqueles que acreditam na obra vicária dele na cruz do Calvário. O Cordeiro substituto, aquele que morreu em nosso lugar para nos dar vida. A vida não é essa vida física, essa é passageira, mas para nos dar vida eterna, nos livrar da destruição da morte espiritual, que é a morte da total separação do homem para com Deus por toda a eternidade. Pense nesta mensagem, reflita, que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.